Olá, pessoal. Começando aqui mais um episódio do podcast Pneumo no Ar. Hoje vamos falar de uma condição clínica que, embora seja rara, deve ser do conhecimento de todo pneumologista. E para falar sobre isso, trouxemos aqui o Dr. Marcelo Jacó, professor de medicina da Unicristos, médico do Hospital de Messejana, do grupo de circulação pulmonar e de interstício. Prazer, professor, tê-lo aqui, certo? Para a gente falar sobre essa condição que, embora rara, deve ser de conhecimento de todos. Oi, tudo bem? Boa tarde, Hernando. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder participar e ajudar aí no maior conhecimento e disseminação, né, na população das doenças, do conhecimento das doenças pneumológicas, né? E, professor, falando um pouco sobre a linfangioleumioma-matose, é um nome grande, né? É um nome que assusta muitas vezes quando o paciente recebe esse diagnóstico. Em que consiste essa doença? É uma doença. Muita gente se pergunta: é uma neoplasia? É um câncer? Não é? De que consiste essa doença de fato? É. O nome é enorme, né? A gente costuma chamar linfângio ou LAM, L-A-M, M de Marcelo, para abreviar, porque realmente é difícil pronunciar. Então, ela é considerada uma doença neoplásica, uma doença, uma neoplasia de baixo grau, né? Na verdade, é uma doença que ainda tem muito se evoluiu nos últimos 20 anos, mas ainda tem muita coisa para se conhecer da doença, né? As células da linfângio, ela dá metástase, como uma neoplasia maligna, como um câncer, mas ela é de baixo grau, ela é muito lenta, evolução muito lenta, por isso que o tratamento, né, a gente deve discutir, não é feito com, por exemplo, quimioterapia, nem com radioterapia. Não se sabe ainda ao certo qual é a origem dessa célula, né? Se acredita que seja, talvez a principal suspeita é que seja no útero, é uma doença praticamente exclusiva do sexo feminino. Então sai do útero e é encontrado em vários locais do corpo, o principal, pulmão, né? Pulmão, pleura, o mediastino, quer dizer, realmente é no tórax, e no rim. E é uma doença, como você falou, né, que envolve basicamente mulheres. Está ligada ao estrogênio, mas a gente ainda não sabe ao certo essa fisiopatologia. Mas a gente sabe que ela tem, quando a gente classifica, a gente pode ver ela associado a um quadro episódico ou associada à esclerose tuberosa. São duas doenças ou a mesma doença se manifestando de forma diferente? A esclerose, bom, vamos lá, antes disso, né? Existe o que é bem conhecido, né, da linfângio. Existe uma mutação, é uma mutação de um gene específico, e esse gene específico, ele tem a função de inibir proliferação celular. Então, essa mutação faz com que ele não consiga inibir a via chamada de mTOR, essa via fica ativa e faz essa proliferação celular exagerada, né, que pode ir para o pulmão, pode ir para o rim, como eu já falei. Essa mutação, ela pode ser, bom, enfim, dois termos, né, hereditária ou somática. Então, existe uma doença, uma outra doença, que é uma doença mais complexa, chamada esclerose tuberosa, que está associado com linfângio, está associado com outras doenças, né? Com lesão de pele, alteração cerebral, convulsão, né? Então, é a mesma manifestação, né? A linfangioleumioma-matose, a mutação é mais ou menos no mesmo local, no mesmo gene, mas o paciente com a linfângio, que a gente chama de esporádica, ele só tem a manifestação, ele não tem as outras manifestações sistêmicas da esclerose tuberosa. A linfângio em ambas é semelhante. A manifestação linfângio da esclerose tuberosa é semelhante à linfângio, né, dos pacientes com linfângio esporádica, né? Então, mas, repito, a esclerose tuberosa é muito mais rica. É muito mais rica, e algumas das alterações da linfângio são mais comuns numa do que na outra. Certo. E assim, em termos de epidemiologia, é uma doença realmente muito rara ou é mais subdiagnosticada? Eu acho que as duas coisas, né? Toda doença rara, ela é subdiagnosticada, não tem jeito, né? Obviamente, nos últimos anos, com maior conhecimento, disseminação de tomografia, porque a tomografia é um exame extremamente importante, tomografia de tórax, para o diagnóstico da doença. Então, a disseminação de tomografias e o maior conhecimento da doença, a incidência da doença tem aumentado. Então, com certeza, existe um subdiagnóstico, não tem dúvida. Mas ela é uma doença rara, não tem dúvida também que ela é uma doença rara, né? O que é considerado doença rara pela Organização Mundial de Saúde. E a doença em si, né?
A gente falou aqui um pouco sobre como ela acontece, essa hiperativação da via mTOR, né? Que possivelmente é uma via que se pode usar para tratamento, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Em termos de quadro clínico, o paciente que abriu esse quadro, ele geralmente tem um diagnóstico tardio por conta tanto da raridade e do subdiagnóstico, mas também porque os sintomas são muito inespecíficos. Qual é o quadro clínico que a gente espera no paciente com LAM? A clínica das doenças pneumológicas, né, eu vou usar aqui dizer, elas costumam ser monótonas, né? Então tem uma apresentação muito semelhante, né? Então, o mais comum, falta de ar, né? Falta de ar, o termo técnico que a gente usa é dispneia. Falta de ar gerado, no caso da linfangioleumeomatose, porque tem algum acometimento pulmonar por vários cistos, e esses cistos acabam, obviamente, comprometendo a função principal do pulmão, que é a troca gasosa. Dependendo da gravidade da doença, essa falta de ar vai ser leve, moderada ou grave. Um outro sintoma, uma outra apresentação muito frequente na doença, aí em torno de 50, dependendo se tiver esclerose tuberosa, até às vezes 80% dos pacientes, é o pneumotórax. A lesão pulmonar da linfângio se caracteriza por formação de cistos, lembra um pouco, não é a mesma coisa, um enfisema pulmonar do cigarro, e esses cistos eles podem estourar para a pleura, né? E se estourar para a pleura, forma um pneumotórax, que dependendo do tamanho, ele pode dar uma sintomatologia aguda, com dor torácica e falta de ar. Mas o mais tradicional é a falta de ar, que vem evoluindo no decorrer de meses a anos e de forma progressiva, né? Então, isso é comum a qualquer doença, a doença pulmonar. Então, em geral, o paciente faz uma radiografia, a radiografia pode ser normal, ou muitas vezes, dependendo da idade do paciente, vai se pensar em falta de ar de origem cardíaca, vai fazer um um ecocardiograma, que geralmente vem normal. Então, isso faz com que a doença seja subdiagnosticada, né? Ou seja, o sintoma é inespecífico. Ou às vezes descobrir no próprio pneumotórax, né? Ou descobrindo no pneumotórax. Faz o Paciente que pneumotórax, emergência, vai na quando faz a emergência, imagem. isso, quando você tem um pneumotórax, é de praxe, você tem que fazer uma tomografia, na tomografia você vê o pneumotórax e, opa, tem algo a mais aqui, você vê várias lesões císticas, né, são bolinhas no pulmão, são cistos de ar, né, e aí a primeira hipótese, principalmente se for mulher em idade fértil, é linfangioleumeomatose. Bom, a gente falou aqui do pneumotórax já, né? Que eu ia falar um pouco sobre ele também, que a gente já falou. E você falou também da condição renal. No rim, a gente espera encontrar algo em específico? Eu sempre devo rastrear o rim com imagem no paciente que eu suspeito de linfângio? Sim, uma doença comum na linfângio também é o acometimento renal de um tumor chamado angiomiolipoma. Então, são tumores, né, que tem a ver aí, lipoma, toda vez que tem a palavra lipoma tem a ver com gordura, mas ele tem a parte vascular também. São tumores que podem crescer bastante, inclusive pode causar lesão renal, né? Eu tenho pacientes que precisaram fazer transplante de rim porque perderam o rim, diagnóstico tardio, numa época que não existia tratamento. Sempre tem que fazer. Inclusive, isso é um critério diagnóstico. Então, se você tem uma tomografia, o ideal para linfângio seria biópsia de pulmão. Então, a biópsia de pulmão ela tem uma histologia, uma característica que você bate o martelo para linfângio. Mas é uma biópsia, é uma cirurgia, né? Precisa fazer para todo mundo? Não. Uma das formas de diagnóstico é essa: é uma mulher com uma doença cística, o padrão tomográfico, tipo de linfângio, e você faz uma imagem de abdômen, quer seja uma tomografia, quer seja uma ressonância, e mostra uma alteração no rim típico de angiomiolipoma, você pode comprar a ideia de linfangioleumeomatose. Eu estaria autorizado a tratar. Sim, está autorizado a tratar. É, para além disso, você já falou da biópsia, num caso que eu não fecho, né, esse quadro, e aí eu poderia fazer a biópsia. Dosagem do VGF1, do VGF-D, quer dizer, desculpa. Uhum. A dosagem dele, além de perguntar sobre a dosagem, se é algo acessível também, né? É algo que fecha diagnóstico ou apenas complementa? Não pode fechar também. Então vamos lá. A linfângio da esclerose tuberosa, 80%, 90% tem angiomiolipoma. E o paciente já tem esclerose tuberosa, aparece com lesão cística, você pode estar autorizado a fechar o diagnóstico. Na lã esporádica, a literatura fala que em torno de menos de 50%, 30%, 40%, 50% tem um angiomiolipoma. Então a maioria não tem. Então, para fechar o diagnóstico, você precisaria de uma biópsia. É tranquilo de fazer se o paciente não tem uma condição pulmonar grave, mas é uma biópsia, é uma cirurgia, enfim. Então, outra forma é você dosar, como você bem falou, o VGF-D,
Então, é uma das substâncias produzidas no corpo, né, que faz com que facilita a proliferação e a disseminação das células da linfângio, né? É um fator de estimulador de vascular, né? Então faz com que as células se disseminem pelo corpo, né? Somente pulmão e rim, como a gente já falou. E ele é um marcador também de atividade de doença. Então, de novo, tem uma mulher com doença pulmonar cística, só isso, não tem mais nada, e você dosa o VEGF, ele está aumentado, né? Você pode sim aceitar o diagnóstico definitivo de linfângio. Ele também pode até ser usado para atividade, assim, não existe uma indicação de usá-lo como segmento, mas se eu tenho um paciente com VEGF muito elevado, valores acima de 1.600, 1.000, 1.500, 2.000, sinaliza para mim que essa doença é uma doença de maior gravidade, né? Então vamos logo, não vamos perder tempo tratando. Um VEGF mais baixo, eu já posso ficar um pouco mais tranquilo, que provavelmente significa uma doença de menor atividade. Mas ele poderia me servir como avaliar se a terapêutica está efetiva ou não? Não há uma indicação formal, É, mas tem alguns trabalhos mostrando isso. Eu vou lhe dar um exemplo real, é uma paciente pós-menopausada. Em geral, a gente vai falar de tratamento, um paciente pós-menopausa, mulher quando entra na menopausa, em geral a doença estaciona. Então, você, a princípio, não teria indicação de tratar, depende de cada caso. Essa paciente dosou o VEGF, veio bem alto, eu lembro do valor, veio 1.600. E já com disso, menopausa. já menopausada há mais de 10 anos, né? E ela, doença estável, né? Os últimos exames dela, quando ela veio para mim, ela já tinha várias tomografias e exames de função pulmonar que vinham estável. Mas o valor estava tão alto, então existe um grupo, né, de vários colegas do Brasil que acompanham pacientes com linfângio, discutindo com um dos colegas lá de São Paulo, que é uma referência, e ele falou, olha, não tem resposta, mas eu lembro que a conclusão foi, poxa, o VEGF está tão alto, essa paciente, mesmo menopausada, tem um VEGF tão alto assim, vamos tratar? Isso é totalmente, usar um termo aqui em inglês, off-label, né? Não existe uma indicação real, mas sugere uma atividade importante, então, E a gente sabe que na medicina, nos casos raros, as respostas são cada vez mais difíceis porque a gente não consegue fazer muitos estudos, né? Então, tem situações que vai depender exclusivamente do especialista e talvez a gente isso, nunca tenha essa resposta, não tem né? bom senso, É, né? e, bom, então nós falamos aqui da possibilidade do paciente ter basicamente um diagnóstico clínico, radiológico e laboratorial, mas o paciente pode precisar de uma biópsia. Uhum. Esse paciente que precisa de biópsia, uma biópsia transtorácica, ela seria suficiente ou já é melhor, se o paciente obviamente tiver condições, fazer uma biópsia cirúrgica? Bom, a melhor sempre vai ser a biópsia cirúrgica, mas a literatura autoriza, né? Você, como a doença, esse cisto, né? Ele se desenvolve perto do brônquio, então você está autorizado a fazer uma biópsia transbrônquica, quer dizer, via broncoscopia. É uma biópsia de menor rendimento, porque o pedaço que é retirado do pulmão é muito pequeno, mas é uma biópsia muito mais tranquila. O paciente termina, ele fica ali em observação 1, 2 horas e vai para casa. A biópsia cirúrgica não, é uma cirurgia. A biópsia por broncoscopia, voltando, é só com sedação. A broncoscopia, para quem não conhece, é uma endoscopia, igual a endoscopia, só que ao invés de ir para o estômago, né, vai para o pulmão, né? E então é um exame só com sedação, anestesia só local. A biópsia cirúrgica não, anestesia geral, o paciente fica pelo menos 2 noites no hospital, né, internado, tem que colocar um dreno. Então, a recomendação, fazer uma biópsia transbrônquica. Se não fechar diagnóstico, se a amostra for pequena, aí você deve partir para a biópsia cirúrgica. De- Dentro da biópsia transbrônquica, acredito que a criobiópsia talvez fosse melhor pelo maior aumento de Sim, tecido, né? Mas não é uma indicação formal, obrigatoriamente uma criobiópsia. Uma biópsia transbrônquica por uma broncoscopia normal poderia me dar o diagnóstico. pode, mas se você tiver disponível criobiópsia, É né, melhor lançar é mão melhor disso. lançar mão, porque a gente sabe que a criobiópsia para as doenças, né, do intestício pulmonar, e a linfângio é considerada, a amostra é maior. Ela ficaria em um meio termo, né? A broncoscopia é a pior amostra, né? A biópsia cirúrgica é a melhor, você tira o pedaço do tamanho que você quiser, e a crio fica no meio termo. Bom, falando em termos de segmento desses pacientes, esses pacientes chegam, geralmente vão ter solicitados aí função pulmonar. E essa função pulmonar, seja a inicial, ou seja a evolução, a tendência dela ao longo do acompanhamento do paciente, elas nos falam de prognóstico? S- Com certeza, né? A melhor forma de você avaliar a progressão da doença, claro, a gente sempre avalia, a gente chama dos domínios. Domínio clínico, o paciente está piorando, está com mais falta de ar.
Mas a falta de ar pode ser por outros motivos, ele engordou, ele está sem condicionamento físico. A gente usa o domínio tomográfico, comparar a tomografia e ver se os cistos aumentaram, mas é difícil comparar cisto, né? Muito difícil, a gente não tem ainda uma ferramenta de inteligência artificial assim validada para isso. O melhor acaba sendo a função pulmonar, porque é o número. Você vê a função pulmonar, ele dá um resultado de volume pulmonar em litros. Então, ele vai dizer o quão comprometido está o pulmão, né? E vai dizer como está sendo a evolução. Então, tanto que a indicação do tratamento não é para todo mundo que tem linfangio. Se eu tenho um linfangio, a minha função pulmonar é normal, no acompanhamento, né, semestralmente, uma vez por ano, a gente repete a função pulmonar e ela está estável, você não trata, você espera, só acompanha. Certo. Falando um pouquinho agora do tratamento. Quando eu devo começar e o quê? Todo paciente que fez o diagnóstico deve tratar? Você já falou que a paciente pós-menopausa, a gente pode avaliar a possibilidade de não tratá-lo, ou na maioria das vezes não tratar. Então, existem outras situações em que eu devo não tratar, todos eu devo tratar. Como é que perpassa essa definição? Bom, o estudo, a droga, existe uma droga, duas, né, que são parentes, né, que é o sirolimus ou everolimus. O sirolimus é liberado pelo SUS, especificamente já era liberado, é uma droga usado em pós-transplante, principalmente transplante de rim, é uma droga imunossupressora, e ela inibe a via do mTOR, que é a via que não é inibida na linfângio devido à mutação, né? Então, foi um estudo publicado há 15 anos atrás, talvez um pouco mais, em torno de 20 anos atrás, que mostrou que os pacientes que usam essa droga, você estabiliza a doença, você até melhora, pode melhorar em alguns pacientes a função pulmonar, melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade de exercício. Então, é uma droga que melhora tanto os sintomas, como pode melhorar, na pior das hipóteses, estabilizar a função pulmonar. Mas ele foi testado em quem? Pacientes que já tinham alguma alteração de função pulmonar, o número mágico é o VF1, é o índice que a gente avalia, menor que 70%, ou que estão evoluindo com perda de função pulmonar. Ele pode até ter uma função pulmonar normal, ainda dentro da normalidade, mas que no seu segmento está caindo. Existem outros detalhes que você pode fazer caso a caso, mas, grosso modo, é paciente que tem função pulmonar alterada e ou que a função pulmonar está piorando. Uma indicação que ainda não está, digamos assim, na bula, paciente com pneumotórax, né? Não existe assim um grande ensaio clínico, um grande estudo avaliando o uso dessa droga do sirolimus ou do everolimus nos pacientes com pneumotórax, mas tem vários relatos de casos, séries de casos, dados retrospectivos mostrando que o paciente que tem pneumotórax de repetição tratou cirurgicamente, que é a grande indicação, e mesmo assim o pneumotórax está recidivando, você teria indicação também de dar a droga. Então, não é para todo mundo. Quando você fala de tratamento cirúrgico, seria ressecar aquela região que está gerando a região dos cistos que está gerando mais pneumotórax? A cirurgia seria a pleurodese. Como os Pleurodese mesmo. cistos são difusos, né? Então, é Entendi. difícil o ressecar. Então, a pleurodese é um procedimento cirúrgico, tem várias técnicas, né? Várias técnicas aí, 3, 4, 5 técnicas. Mas o que você vai fazer no final é estimular uma resposta inflamatória grande entre as duas pleuras, né? E aí isso vai fazer com que ela grude. É como se fosse uma cola, né? Então, Colar a pleura, né? colar a pleura, e aí vai ter bolinha que vai estourar para dentro da pleura. Só como elas vão estar grudadas, não vão mais separar, não vai ter mais pneumotórax. Então, em teoria, um paciente que faz um pneumotórax a despeito de uma pleurodese, eu teria uma possibilidade ali de já iniciar tratamento para esse paciente. Sim. Bom, você falou aí das medicações que atuam na via da mTOR, né? Everolimus, Sirolimus, que são as duas medicações que basicamente se usam hoje. São medicações que talvez você nunca tenha ouvido falar dessas medicações, mas uma outra medicação da família muita gente conhece, que é a azitromicina, né? Que o Everolimus e Sirolimus são macrolídeos, Uhum. de classe química dos macrolídeos. E tem efeitos tanto de imunomediação quanto de evitar essa proliferação celular, né? Por conta de atuar nessa via mTOR. Hoje, quando a gente fala do tratamento com essas medicações, escolher uma ou outra, basicamente é pela disponibilidade? Sim, não desconheço que tem algum estudo comparando uma com a outra, né? O everolimus é uma droga mais nova, mas assim, o sirolimus em linfângio já tem assim acompanhamento de pacientes com mais de 5 anos, né? É uma droga, apesar de ser uma droga que baixa a imunidade, mas a dose que é usada na linfângio é muito tranquila. O efeito colateral principal, assim, mais chato,
estomatite, né? Formação de aftas, né? Na boca. Eu nunca vi, confesso que eu nunca vi. Outro sintoma mais ou menos comum é um pouquinho de inchaço, né? E um outro que a gente sempre no acompanhamento solicita, ele pode aumentar colesterol e triglicéridos. Eu confesso também que eu nunca vi, né? Mas é descrito. Então, é uma droga que já tem acompanhamento de pacientes mais de 5 anos, mostrando que ele continua funcionando, né? Fase aberta dos estudos, né? Com uma tolerabilidade espetacular, né? Então, é uma droga. O ideal é não ter a doença, o ideal é não tomar remédio nenhum, mas é uma droga relativamente segura e eficaz. E a gente espera que o efeito dessa droga aconteça tanto sobre o angiomiolipoma, quanto no pulmão, quanto Ah, alterações uterinas. O efeito é sistêmico? o efeito é sistêmico. Na verdade, o primeiro estudo com sirolimus foi para angiomiolipoma renal. Ele mostrou redução da doença, redução do tumor. Os pacientes que tinham angiomiolipoma renal e tinham também comprometimento pulmonar, eles foram olhar quando o estudo acabou e viram que, olha, a droga funcionou também no pulmão. Aí foi feito um segundo estudo voltado exclusivamente para o pulmão, que é o estudo, se eu não me engano, chama-se Miles, não lembro aqui o nome do estudo, mas acho que é isso. E aí mostrou que realmente ele é efetivo para o quadro pulmonar. Não é todo mundo que responde, é a maioria, né, mas tem um percentual de paciente que, infelizmente, não tem uma resposta satisfatória, a doença continua evoluindo. A gente fica torcendo para que esse paciente já tenha ali mais de 40 anos, né? Porque quando chega na menopausa, a menopausa em geral dá uma segurada na doença. Por isso que tem estudos aí em andamento testando, avaliando outras drogas especificamente para os pacientes com os casos refratários, né? Os angiomiolipomas, quando eles são grandes, maiores que 4 centímetros, estaria indicado uma ressecção cirúrgica ou algo do tipo? A grande indicação de ressecção cirúrgica é assim, tenta se preservar sempre o rim. Quando você resseca, você acaba de alguma forma pode comprometer a função renal, às vezes tem que fazer uma nefrectomia, tem que tirar o rim todo. A grande indicação mesmo de cirurgia é se não responder, que eu acho pouco provável, é pouco provável que não responda, né? Eu confesso que na nossa casuística aqui de Fortaleza, do Ceará, desculpa, tem poucos pacientes com angiomiolipoma. Então, a minha experiência em ver a resposta a angiomiolipoma, a minha experiência pessoal é pequena, mas a literatura fala que é excelente. Você indica cirurgia se tiver sangramento, se tiver aneurisma, né? Então, tem até as indicações, é uma indicação muito mais do urologista, né? Do cirurgião urológico. Então, se tem aneurisma acima de X centímetros, o risco de sangramento é muito grande e pode ser um sangramento fatal, né? Então, nesses casos, se opera. Se não, medicação em primeiro lugar, espera reduzir. Aí você pode depois até fazer isso, fazer uma terapia neoadjuvante, né? O tumor reduz bastante, depois o cirurgião pode operar, você vai poupar aí tecido renal, consequentemente vai poupar a função renal. E se o paciente fizer quilotórax, a gente sabe que é uma doença que envolve vasos linfáticos, Sim. então quilotórax é possível. Caso o paciente faça quilotórax, muda algo no tratamento? Tem algum tratamento específico? Existe tratamento específico para quilotórax lato sensu, né? Existem outras causas de quilotórax. Na linfângio, de novo, a recomendação também é a droga, né? O sirolimus ou everolimus. Então, os estudos mostram que tanto a formação de derrame pleural quiloso, assim como a CIT, eles podem ter derrame pleural quiloso, que é um derrame gorduroso, né? Por causa do comprometimento linfático, tanto na pleura quanto na barriga, né? No peritônio. A droga realmente, o tratamento é medicamentoso. Se não houver uma boa resposta, casos mais graves, aí você vai partir para o tratamento padrão de todo o quilotórax, né? Que aí, até mesmo com dieta, muitas vezes você tem que parar a dieta total por via oral, o paciente se internar, colocar um acesso, a nutrição parenteral, mas repito, para os casos refratários. O tratamento inicial para o quilotórax da linfângio é o mesmo, quer seja quilotórax, quer seja pneumotórax, quer seja piora da função pulmonar, quer seja angiomiolipoma, é o sirolimus ou everolimus. E se a gente usa esse paciente, não é obrigatoriamente ali, ele não vai ter um comprometimento de vias aéreas. Então, um paciente que tem uma doença parenquimatosa, é um paciente que é candidato a usar broncodilatador, porque muitas vezes a gente vê, dentro da pneumologia, que todo paciente ganha um carimbo, né? Um paciente com dispneia, todo mundo ganha um broncodilatador. Eu lembro lá no Messejana, você sempre falava isso nos pacientes que estavam internados com doença intersticial com broncodilatador. Esses pacientes, eles podem ser candidatos à broncodilatação, assim, se ele não tiver outra doença pela própria linfângio, ou não? Geralmente é uma doença que não envolve É, necessidade disso. é interessante, apesar da doença ser uma doença do intestino, mas o que é o cisto, né? O que se sabe que é o cisto? Então, você tem a lesão
né, a célula que teoricamente, né, a princípio sai do útero e via vaso linfático ou via veia mesmo, né, ela chega no pulmão e ela como ela chega por via venosa, quer dizer, do lado da artéria pulmonar tem via aérea. Artéria e brônquio, eles andam juntos. Então ela vai proliferando, obstrui o brônquio e faz-se um mecanismo de válvula. O ar entra, mas não sai. Então você acaba tendo uma dilatação ajusante na frente da obstrução. Então, queira ou não queira, acaba sendo uma doença, indiretamente, uma doença de via aérea. Tanto que o índice que a gente mais avalia na função pulmonar é o VF1. Lembrando que nas doenças intersticiais, o que a gente avalia é a capacidade vital forçada, é o CVF. A linfangio é o VF1, é o volume residual. Então, são pacientes hiperinsuflados, semelhante a um paciente com asma grave com DPOC. Então, foi testado o broncodilatador, né, os LABAs, né, os broncodilatadores de longa duração, né, por exemplo, o formoterol, e alguns pacientes melhoram a função pulmonar. Não melhora a doença, né, mas melhora a função pulmonar, melhora a falta de ar. Né? É um paliativo, mas melhora a falta de ar. Inclusive, então você pode usar. Inclusive, tem até alguns estudos assim retrospectivos mostrando que o paciente que responde ao broncodilatador são pacientes, é como se fosse um critério de gravidade. São pacientes que podem responder pior aos sirolinos, né? O paciente que responde ao broncodilatador pode responder Isso, mal ao sirolino. isso. É um critério de, não vou dizer que vai responder mal, mas é um critério de pior resposta. Mas quando você fala responder ao broncodilatador, é o achado no exame em si de resposta, como a gente vê na DPLC? Isso, em geral, a gente prescreve para o paciente que faz a função pulmonar e tem resposta positiva Entendi. pós-BD, né, pós-broncodilatador, melhora. Se ele não tiver, não tem, você Então, pode até testar, mas não tem muito então, sentido. esse é um achado que pode insinuar algo prognóstico, Sim, né? sim. E outra coisa também que a gente pode ver nesses pacientes é a parte da reabilitação pulmonar. A reabilitação pulmonar, né, muito passa por melhorar o trabalho muscular inspiratório, né, desses pacientes. Então, a reabilitação pulmonar é sempre bem indicada nesses pacientes? Eu diria nesses e em todos, né? Aliás, a atividade física é bem Sim. indicada para tudo. Se você não tiver uma contraindicação para fazer atividade física, se você for doente ou não for doente, né, a gente tem que fazer atividade física. Isso aí já é algo que se Certo. discute hoje, qual é a melhor atividade. Uma época a moda era o Cooper, hoje em dia está na musculação, enfim. Então, e nas doenças pulmonares, reabilitação é assim, impressionante, né? Melhor, e é interessante. O que é a reabilitação, para quem não conhece, é uma academia. É uma academia, você tem esteira, você tem bicicleta, você tem aparelho de musculação, uma academia voltada para o doente para o pneumopata, né? Então, melhora a massa muscular, melhora o condicionamento físico, a doença não melhora nada, a doença continua do mesmo jeito. Mas em melhorando a massa muscular, em melhorando o condicionamento físico, os pacientes com doença pulmonar, inclusive linfângio, eles têm melhora da qualidade de vida, ou seja, o cansaço diminui. Então, sim, tem indicação. A indicação, desculpa, no paciente sintomático. Se o paciente for assintomático, não sinto nada, descobriu por acaso, aí ele tem que fazer atividade física como eu tenho que fazer, como você tem que fazer. Mas no paciente sintomático, né, sim, Isso pode melhorar a qualidade de vida, melhorar a sintomatologia é da isso. dispneia e tudo mais, né? Uhum. E oxigenoterapia. A gente usa os mesmos critérios de todos os pacientes pneumopatas? Tem critérios específicos? Como é que eu defino isso? Né, infelizmente, assim, ou felizmente, né, enfim, mas assim, os grandes trabalhos no uso de oxigênio em paciente com doença pulmonar realmente foi no DPOC. A gente acaba pegando carona no DPOC e fazendo a mesma coisa para todo mundo, né? Então, os pacientes que têm hipoxemia, né, saturação aí abaixo de 88 ou 90, dependendo se ele tem outras comorbidades, teria a indicação do oxigênio, né? Se ele desatura durante o esforço, não tem nenhum estudo, então o paciente anda e ele desatura durante o esforço. Não tem estudo mostrando que isso diminui mortalidade, mas a gente sabe que isso melhora a qualidade de vida, né? Se eu desaturo no esforço e usar oxigênio portátil, eu vou conseguir andar mais. Mas infelizmente não é liberado pelo SUS, né? Não é liberado pelos convênios, e o oxigênio portátil é caro, né? Mas a indicação seria mais ou menos a mesma. Transplante pulmonar, né? Transplante pulmonar aqui no Ceará faz, em alguns outros centros, e o Ceará acaba que, embora o transplante chegue a oscilar um pouco aí, em termos de fazer mais, fazer menos, mas acaba sendo uma referência, acho que Norte e Nordeste, porque a gente não tem outro centro aqui Uhum, que faça, né? Minas retornou agora, mas fica Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, isso. fazendo transplante. E quando a gente sobe no Brasil,
só tem o Ceará aqui. Isso. Então, transplante pulmonar para esses pacientes da linfangio. Quando você considera que é a hora de dizer, bom, já está na hora da gente pensar nisso, eu tenho que encaminhar esse paciente? A indicação do transplante é mais ou menos a mesma, né, para todos os pacientes com doença pulmonar, entraria no caso da doença pulmonar obstrutiva, né? Então, o VF1, aí teria que dar uma pescada aqui, mas eu acho que o VF1 para doença obstrutiva é menor do que 30%. Se o paciente está sintomático, né, tem sintomas, né, se ele está com 30% e está bem, em geral ele vai ser acompanhado pelo transplante, fica em acompanhamento do grupo do transplante, mas ainda sem ser listado, né? São pacientes, a princípio, eu vou ousar dizer isso, bons para o transplante, né? Porque o paciente que tem pulmão grande, ele é melhor de transplantar, né? Do que o paciente que tem pulmão pequeno, como, por exemplo, os pacientes com fibrose, né? Então, a indicação é mais ou menos a mesma. É sabido, como ela é considerada uma doença neoplásica, né? Então, tem vários relatos de casos na literatura da doença voltar, né, no pulmão transplantado. Então, pode acontecer isso, mas como tem remédio, né? Então, se voltar, você provavelmente vai começar o medicamento, né, para impedir que a doença progrida, né? E é um paciente que você vai pegar a nova fase da doença bem inicial, Bem né? inicial, exatamente. E além da gente ter também a questão da menopausa, né? Então, Sim, é sim. um paciente que muitas vezes é jovem, não é diferente talvez do paciente com fibrose idiopática, que é um idoso, com Uhum. múltiplas comorbidades. Muitas vezes vai ser uma mulher jovem que a doença avançou, talvez não tenha outras comorbidades, então seja até mais factível o transplante desses pacientes, né? Para essas mulheres, já que a gente está falando de uma doença que eminentemente ocupa mulheres, gravidez, gestação, contracepção. A gente sabe que doenças pulmonares são ingratas com mulheres em idade fértil. A gente sabe disso pela HP, pelas doenças fibrosantes em geral. E na linfangio, das suas pacientes, como você maneja isso com elas, como conversa isso com elas? Obviamente a gente nunca vai proibir ninguém de nada, mas a gravidez é algo tranquilo de se passar estando com essa doença? A doença, como você tinha frisado no começo, é uma doença que o estrógeno, né, ele é talvez um dos grandes estimuladores da proliferação, né? Claro que existe uma mutação, uma doença tem um fator genético, né? Por isso que é uma doença praticamente exclusiva das mulheres, né? Homem com esclerose tuberosa pode ter, né? E por isso que ela melhora na menopausa. Por isso que a gente não falou aqui no começo, eu peguei essa fase, a gente tratava essas pacientes com bloqueador hormonal, né? Desde oforectomia, induzir menopausa na paciente. Você chegou a Não indicar isso, cheguei a não? pegar, não, mas a gente usava um medicamento, ou progesterona, para inibir o eixo, e usava um medicamento chamado gozerelina, que é um análogo do GnRH. Ele bloqueia o eixo, induz menopausa na mulher. Hoje em dia, mostrou-se ineficaz. Pontualmente, aquele paciente, mulher que está ainda numa fase pré-menopausa, está tomando sirolimus, e geralmente perto da menstruação ela tem piora dos sintomas, parece pneumotórax, piora a falta de ar, passa para a gente a ideia que o estrógeno tá ali de alguma forma atrapalhando. Então, nesses casos, a gente tenta, né, o tratamento é o sirolimus, mas tenta associar o bloqueador hormonal. Então, na gravidez, você vai ter um boom, né, um boom aí de estrógeno. Então, a orientação é não engravidar, porque a doença vai piorar. Mas, obviamente, tem paciente que quer, né? Um sonho de ser mãe, um sonho de ser pai, não aceita, não quer adoção, né? Você tem que parar o tratamento, né? Eu não tive nenhuma paciente, tem uma paciente nossa aqui, mas que acompanha em São Paulo, que ela quis fazer isso, né? Então, mas ela acompanha em São Paulo com o Dr. Carlos Carvalho, né? Que foi talvez quem começou, talvez não, foi quem começou aqui a acompanhar pacientes com linfangio, né? Lá em São Paulo. Hoje tem vários centros no Brasil, e ela parou o sirolimus, porque ele é teratogênico, né? Engravidou, esperou, né? Teve o neném e depois voltou à droga, né? Houve uma piora da doença dela, mas como a doença dela inicialmente era muito leve, então foi uma escolha da paciente. Eu sei que eu vou piorar, mas eu estou muito boa, talvez eu saia do muito boa para boa, depois eu volto o remédio, daqui uns dias, uns anos eu entro na menopausa, entendeu? Mas a recomendação realmente é não engravidar, assim como reposição hormonal, né? Pós-menopausa. Não fazer reposição de estrógeno, no máximo estrógeno local, né? Intravaginal, para diminuir ressecamento, mas o uso sistêmico de estrógeno ainda é contraindicado. Fazer o bloqueador hormonal nessas pacientes que têm piora perimenstrual.
esse bloqueador, o paciente fica usando de forma contínua ou ela usa pontualmente na semana de véspera ali da menstruação? Contínuo. Tem que ser contínuo, tem que bloquear, né? Então, assim, de fato, você faz a medicação para mTOR mais o bloqueador e Isso, ela vai fazer o tratamento isso, duplo aí, né? isso. Certo. E dessas pacientes, esses pacientes, a gente sabe que a mobilidade urbana hoje é grande, de modo geral, e aí esses pacientes precisam fazer viagens aéreas, por exemplo. Esses pacientes, em relação ao pneumotórax, se o paciente nunca teve, aí possivelmente vai ter só uma orientação. O paciente que já teve, talvez a gente já tenha outra orientação. Como é que você lida isso hoje com seus pacientes com esse quadro? Então, aumenta risco, né? Tem risco pneumotórax durante viagem de avião. Então, o que você tem que conversar com o paciente, é a famosa decisão compartilhada. Aí você vai levar vários fatores, né? Por exemplo, quantidade de cistos. É uma doença que tem muitos cistos. Tem muito cisto periférico, que é aquele que, em geral, né, tem maior chance de dar pneumotórax. Cisto periférico e grande ou Cisto basta a periférico. quantidade? A quantidade, assim, se é uma doença muito difusa, né? Porque tem paciente que você vê pouquíssimos cistos e tem paciente que você vê pouquíssimo pulmão, assim, não tem mais pulmão, é só cisto, né? E o outro, paciente que tem histórico de pneumotórax. Eu nunca tive? Bom, não, já tive vários pneumotórax, já fiz pleurodese, tive recidiva do pneumotórax. Aí esse paciente, realmente, o ideal é evitar a viagem de avião, porque por causa da pressurização, pode ter um pneumotórax. E qual é o problema? Você vai estar lá em cima, né? Você imagina você viajando daqui para a Europa, em cima do Atlântico, um pneumotórax, Faltando né? 6 horas para o avião pousar. Não tem onde o avião descer, não é? Porque está no meio do Oceano Atlântico. Então, esse é o grande risco, né? Vacinação. Esses pacientes, a vacinação é basicamente a mesma para os pacientes pneumopatas em geral? Ou o fato dele usar essa medicação que pode ter ali algum quadro de imunossupressão, eu tenho que ampliar, por exemplo, para germes capsulados ou algo do tipo? Não é mesmo, né? Covid, influenza, se tiver acima de 60 anos, né? Acho que desceu agora para 55, mas é herpes zoster, né? A orientação só, como é uma droga imunossupressora, né? Não usar vacina de vírus Vivo. vivo, né? Aí Vírus atenuado. se for usar, se for uma coisa muito importante, parar um pouquinho a medicação, né? Então, lembrando aqui o rituximab, que é uma medicação imunossupressora bem mais potente que o sirolimus, o paciente for tomar uma vacina, existe, dependendo da vacina, uma recomendação de parar. É para ele tomar o rituximab dia 1º de janeiro, esperar 4 semanas, tomar a vacina ali e voltar depois. Então, parar o remédio é uma coisa pessoal, né? É uma orientação dentro do consultório, do ambulatório, né? Você parar o medicamento um mês para poder tomar a vacina e a vacina ter melhor resposta, né? E como a gente sabe que é uma doença de progressão relativamente lenta, né? Isso, Não vai ser um mês sem o tratamento que esse paciente vai isso, assumir exatamente. uma função pulmonar péssima, né? E o acompanhamento multidisciplinar desses pacientes. Fisioterapia, a gente já falou aqui da reabilitação. É interessante também ter um acompanhamento desses pacientes com enfermagem, educador físico, fazer de fato um acompanhamento se for possível, obviamente, se o serviço ofertar e se ou o paciente tiver condição financeira no privado, ou o acompanhamento médico barra medicamentoso já consegue resolver em grande parte. Olha, não dá, né? Acho que não dá para fazer isso. Acho que vale para qualquer doença grave, né? Você deveria ter, né? E isso a gente falha um pouco nos nossos hospitais públicos, né? Você teria que ter um atendimento multidisciplinar, né? Desde assistente social para orientar alguma coisa sobre PPC, sobre, sei lá, passe livre, né? A enfermeira, que é a grande gerente, né? Se a paciente está acima do peso, eu tenho uma doença pulmonar e estou acima do peso, obviamente, se eu perder peso, eu vou melhorar, né? Então, uma nutricionista para orientar uma perda de peso, uma dieta mais rica em proteína para ganhar mais massa muscular, né? Então, uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, não tem como a gente não deveria, né, atender sozinho. Uma farmacêutico para orientar o medicamento, para orientar como é que usa, se pode usar com outros medicamentos. Se você deve ter medicamento, que o ideal é você tomar em jejum, tem medicamento que funciona melhor quando você usa com o estômago cheio. Então, tinha que ter uma farmacêutica, né, para orientar. Então, o mundo perfeito, atendimento multidisciplinar, com certeza. Eu lembro agora que você falou aí da questão do acima do peso. Tive agora no Congresso Paulista conversando com o Dr. Neda e ele falou que, quando a gente falou
das médicas do GLP-1, né, para perda de peso, eles que têm feito estudo lá dos pacientes não seria pneumopatas, mas com obesidade mórbida, para os efeitos na mecânica pulmonar desses pacientes e tem visto uma melhora satisfatória da mecânica, né? A gente sabe que a obesidade de fato Sim. prejudica, mas assim, se a gente imagina que é um paciente pneumopata, o paciente não precisa ter uma obesidade mórbida para de fato já fazer diferença na vida dele, né? Com certeza. E em último ponto, a gente sabe que a gente tem algumas associações que prestam um apoio para os pacientes que têm essa condição. Que é uma condição grave, é uma condição crônica, e muitas vezes o paciente se encontra perdido, sem diagnóstico, ou para achar um centro de referência, ou um médico que pelo menos entenda a doença. Não é todo pneumologista que vai saber conduzir, não é todo pneumologista que vai saber diagnosticar, né? Ou conduzir o diagnóstico. Lembrando que para a gente pensar em um diagnóstico, a gente tem que conhecer. Então, é algo que infelizmente, a inteligência artificial não vai substituir isso, né? O nosso conhecimento primário de pensar no diagnóstico. Essas associações, qual o papel delas hoje para esses pacientes em termos de orientação e direcionamento? Importantíssimo, né? Eu acho que o nome aí é Sociedade Civil Organizada, né? Isso é importantíssimo para tudo. Talvez muito do que acontece, do que se passa no Congresso, se você tem uma sociedade, independentemente de ser da área da saúde ou não, você tem uma sociedade civil organizada para cobrar, né, para fiscalizar, para reclamar, isso ajuda muito, né? E numa doença que é uma doença rara, uma doença que é uma doença potencialmente grave, né? Então você ter uma rede de apoio, e olha, é impressionante, a Alhambra, que é eu vou dizer nossa, né? Porque eu participo como médico, a associação, é espetacular o trabalho deles, né? Então, eles têm os nomes e os telefones dos médicos em cada local. A gente sabe que o SUS é lindo e maravilhoso, mas o Brasil é grande demais, é gente demais. A média é 80% da população depende exclusivamente do SUS. Isso não é desculpa para não funcionar perfeitamente, né? Bem, mas a gente sabe que isso atrapalha, né? Então, para um paciente numa atenção primária ser encaminhado até chegar no nosso ambulatório, nossa, eles entram em contato com a gente, né? Então a Alhambra faz esse meio de campo. Doutor Marcelo, tem uma paciente e tal, vem aqui que a gente, nós somos 3 lá em Messejana, né? Eu, a Mariana e a Diana, vem aqui que a gente dá um jeito, a gente encaixa para o paciente ser acompanhado, né? O apoio que eles dão aos pacientes com a educação continuada, né, voltada para o paciente, para eles conhecerem melhor a doença, né? Fazem simpósios, congressos, entendeu? E uma forma de pressionar o governo também, né? Tem aquela marchinha do quem não chora não mama, né? É. Quer dizer, são várias doenças, todo mundo precisando, né? Querendo o holofote, sua atenção, é um direito como cidadão, né? Então, você ter uma organização não governamental organizada para dizer, olha, nós precisamos do Sirolimus. Então, com certeza, a Alhambra teve importância, né? Para convencer a Conitec, né? O Ministério da Saúde a colocar o Sirolimus no nosso programa, no PCDT, e os pacientes terem direito gratuitamente ao Sirolimus pelo SUS, né? Então é importantíssimo. O trabalho que eles fazem, eles divulgam também no Instagram, e quando você entra no site da Alhambra, lá inclusive eles colocam um centro de referência, nome dos médicos, e se a pessoa tem um diagnóstico, seja um colega que recebeu esse paciente acidentalmente e acha que o diagnóstico é esse, seja um paciente que esteja aqui vendo, né, e suspeita porque, enfim, que alguém da família que está passando por isso, tem cistos pulmonares, pode entrar em contato com eles porque eles vão dar um direcionamento Sim. para o paciente, né? Bom, E talvez talvez lembrando aqui dos pacientes que a gente acompanha, são os pacientes mais entendedores da doença. Pode ter certeza que isso é por causa da lama. Eles fazem questionamentos para a gente no ambulatório que você olha assim, caramba, entendeu? Então, com certeza, o material que eles têm de acesso, né, sim, da Alhambra faz com que eles entendam. Isso é importante, né? O paciente tem que saber a doença que tem que entender, né? Tem que saber como é que funciona, né? é aquela coisa, né? Conhecer o que ele está passando, né? Isso, O paciente, quando ele não, quando ele desconhece a doença, é muito ruim para a gente tratá-lo, né? Porque o paciente não entende exatamente isso. por que está sendo feito algo, né? Uhum, E por não entender o que está sendo feito, muitas vezes ele não adere à terapia, não consegue ter resiliência para o tratamento. isso. Enfim, é isso. É, queria agradecer a participação e a oportunidade aqui da gente estar discutindo esse tema. Acho que é o primeiro podcast que eu faço com doenças intersticiais, né? Já tinha feito outros em diversas outras situações, mas sobre doenças intersticiais especificamente, esse é o primeiro.
E deixo aqui aberto para caso queira comunicar tanto a pacientes quanto a colegas que estejam ouvindo, né, sobre essa doença, sobre quando pensar, como proceder com esses pacientes. É, eu acho que mulher jovem, né? Talvez fosse grande, o grande público aí, né, para se pensar. Mulher jovem, com queixa de falta de ar, mulher jovem com pneumotórax, né? Tem que lembrar do pulmão, né? Falta de ar, a gente lembra muito do coração, né? Todo mundo tem medo das doenças cardíacas, porque são as doenças que mais matam. Todo mundo tem medo de câncer, mas o pulmão ainda é uma causa importante, né, de mortalidade na população, né? E com o cigarro, agora com o cigarro eletrônico, né? Acho que a tendência é continuar aumentando, né? Então tem que lembrar dessa doença, né? O centro de referência nosso aqui é realmente o Hospital de Messejana. Existe um ambulatório de doenças intersticiais também no Hospital das Clínicas, né? Eu não lembro aqui, realmente, eu não sei se também. Acredito eu que eles tenham pacientes também com linfangioleiomiomatose, mas o Hospital de Messejana está aberto. Claro que, repito, o encaminhamento por vias normais, né? Para chegar lá, pela atenção primária atende e pede e solicita vaga, a gente sabe que infelizmente demora, né? Mas chegando lá, as atendentes, elas sabem, entendeu? A gente, né, dá um jeito de. A Alhambra entra em contato. Tipo, os pacientes que entram no site da Alhambra, que eles entram em contato e a gente Eles fazem a ponte, né? fazem a ponte, né? É. Não deveria, né? Deveria funcionar melhor, mas é a forma como a gente faz para ajudar os pacientes, né? O intuito é esse, né? É. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação do Dr. Marcelo e encerramos mais esse episódio aqui do podcast.